Zapata, como uma empresa pode se tornar centrada no cliente? Antes de mais nada, respira fundo. Não presta atenção ou tanta atenção nesse hype que fica acontecendo. Tem muito buzzword no mercado, tem muita empresa que está colocando CX ou Customer Success na linha de frente, muita propaganda. Primeiro respira. É um assunto complexo e não é do dia para a noite que qualquer empresa se torna centrada no cliente. As startups têm uma vantagem, muitas delas já nascem centradas no cliente. Mas se você tem uma empresa um pouco mais antiga do que, digamos, 4 ou 5 anos, você vai passar por um processo de mudança. É importante que você perceba que esse processo de mudança, ele não pode ser de qualquer jeito, tem que ser muito organizado. Você vai estar mudando o DNA da sua empresa. Uma centralização no cliente não é da boca para fora, não é algo que você apenas propagandeie, não é nenhuma única área na empresa. Você tem que ter consciência que centralização no cliente requer uma mudança completa em absolutamente todas as áreas da empresa. Então, depois de respirar fundo, pensa no seguinte: educação. Procura entender os conceitos, procure cursos, workshops, livros, tem um monte de literatura já no mercado, tem um monte de lugares para adquirir esse conhecimento. É uma forma fundamental no sentido de ser a primeira para você começar essa jornada de transformação e ser centrado no cliente. Mas então, uma vez que você entenda, e não você somente, mas os dirigentes da sua empresa entendam isso, procure passar para toda a empresa. Não é um assunto que só poucas pessoas na empresa precisem saber. Todo mundo tem que estar no mesmo barco, nos mesmos conceitos, na mesma vontade de ser centrado no cliente. Então, uma vez que passou a etapa de entendimento, você tem que passar para a etapa de diagnóstico. Então, como eu falei, startup, provavelmente você já é centrado no cliente, mesmo sem perceber. Mas uma empresa um pouquinho mais antiga, você vai passar por uma transformação. E essa transformação envolve você saber para onde você quer ir e onde você está. Para saber onde está, se você já se educou, se você já sabe os conceitos, você vai olhar para si mesmo e vai entender onde você precisa evoluir. Falando nas 6 disciplinas do framework de pensamento da CXPA, a gente está falando naquelas 6 disciplinas que fundamentam uma empresa centrada no cliente. Cada uma delas requer um estudo diferente. Talvez você esteja muito evoluído em cultura e ainda precisa evoluir em métricas. Ou talvez a governança da sua empresa já seja muito centrada no cliente, mas a estratégia ainda precisa ser trabalhada. Então, ainda não coloca a mão na massa, pensa você mesmo, olhe para você mesmo, com um olhar muito sincero e descubra em que ponto de maturidade que cada uma das suas áreas está. E aí, finalmente, o plano de ação. O que também não é correr para tudo quanto é lugar e fazer todas as áreas e toda a sua empresa evoluir ao mesmo tempo e direto para o nível máximo de maturidade. Então, nota que maturidade em CX é uma coisa que você também tem que ter em mente. Se sua empresa está um pouco mais madura, você já precisa de menos mudanças. Mas se a sua empresa está no início dessa corrida de maturidade de CX, você vai precisar mudar muito mais coisas. Então perceba em que lugar de maturação também você está. Aí sim você consegue fazer um plano de ação. E esse plano de ação não pode envolver 100% do dia para a noite. Pensa como a turma de produtos, MVP. Para quem não é de produtos, MVP quer dizer Minimum Viable Product, ou seja, um produto mínimo, mas mesmo assim ele consegue mostrar o resultado daquele produto. Então, em vez de você construir um arcabouço enorme de mudanças para a sua empresa, pense em alguns poucos pontos, mas que de fato façam o cliente se sentir no centro. Por exemplo, talvez a medição
do NPS ou do CS ou qualquer métrica centrada no cliente seja o início. Então comece medindo como o cliente se sente em certos pontos críticos do contato com a sua marca. Dependendo disso, veja se você vai para a operação, para produto, para o marketing, para a tecnologia. Decida um desses lugares, não precisa mudar tudo. Decida um desses e faça alguma melhoria que impacte diretamente naquela medição. Se isso aqui for algo sustentável e que não gere prejuízos no final do mês para a sua empresa, esse é o seu MVP. Começa construindo em torno disso. Dando certo, você vai ter resultados melhores de satisfação ou de NPS ou de qualquer métrica que você use para o cliente e você vai devolver para a turma que gerou aquela mudança falando, olha, vocês conseguiram melhorar tal aspecto para o nosso cliente. Mantenha o bom trabalho e vamos ver a nossa próxima batalha. Aí você volta na medição, vê o lugar que pode ser melhorado a seguir e volta numa área que consiga melhorar aquele ponto específico. Então você vê que são pequenas batalhas que você está fazendo para começar a gerar um momento, uma inércia, sair da inércia. E com isso você prova para o seu CEO, para o seu CFO, para a sua empresa, todas as áreas que funciona. Isso não é sustentável. Parece até engraçado eu falar isso, mas lembre-se que um movimento localizado em poucas áreas não vai ser de longo prazo. Então, o que eu estou falando de MVP é algo que começa a girar a engrenagem na sua empresa. Uma vez que você sentiu que a engrenagem está mudando, que a empresa está considerando as métricas do cliente, que a empresa está querendo se centrar mais nesse cliente, você ganhou inércia. Aí você começa a juntar os pontinhos no restante da empresa. Então não pare no MVP. O MVP por si só não se sustenta, mas ele serve para gerar a inércia e a energia para aí sim você começar a costurar isso e segurá-lo no lugar em relação a processos, à governança, às leis, aos investimentos, a tudo que sua empresa tem que se organizar para manter aquela experiência sustentada. Daí você vai crescendo a partir desse MVP.